galera! Eu sou a professora Priscila Machado e estou passando aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre os benefícios acidentários e sobre a configuração do acidente de trabalho pela INTEP. Antes da gente entrar aqui no tema da nossa discussão, queria aproveitar, essa parte inicial para agradecer a professora Ana Júlia Vance e a professora Gisele Paiva pelo convite para estar aqui com vocês hoje. E também, é claro, agradecer ao Edinho e agradecer a Jaine pela oportunidade de estar nesse evento tão especial. Para quem ainda não me conhece, eu sou professora de Direito Previdenciário, sou mestranda da PUC em Direito, sou professora aqui da casa e de algumas outras instituições, coordeno alguns cursos também aqui na Faculdade Legale. Vou colocar meus contatos nas redes sociais para vocês. Tem aqui o meu endereço do Facebook, Priscila Machado, e o meu endereço do Instagram, direitonaprática.priscila. Quem não segue ainda o endereço do Instagram, entra lá, segue o perfil, que a gente está sempre fazendo alguma live, trazendo alguma discussão interessante sobre o direito previdenciário e também divulgando alguns eventos dentro dessa área, que é essa área que eu tanto amo, que é o direito previdenciário. Fechou? Então, bora lá começar nossas conversas sobre o tema de hoje. Nós falaremos, então, sobre a configuração do acidente do trabalho pela INTEP e a concessão dos benefícios acidentários. Antes da gente começar a nossa discussão, eu preciso que vocês entendam quais são os benefícios por incapacidade. Quem são esses benefícios, Priscila? Quando a gente está pensando em benefício por incapacidade, temos aqui o antigo auxílio-doença, atual auxílio por incapacidade temporária. Temos também a antiga aposentadoria por invalidez, atual aposentadoria por incapacidade permanente. Temos ainda o auxílio acidente. Vou jogar aí na tela para os colegas que são um pouco mais visuais. Então, nós temos esses três benefícios: aposentadoria por incapacidade permanente, auxílio por incapacidade temporária e também o auxílio acidente. Perfeito? Esses três benefícios, eles podem ser benefícios ditos comuns e também benefícios acidentários. Qual é a diferença? Quando a gente está olhando para benefícios comuns, também chamados por alguns doutrinadores de benefícios previdenciários, apesar de eu não gostar desse termo, já que todos os benefícios são previdenciários, mas alguns autores vão chamar esses benefícios comuns também de previdenciários. Esses benefícios comuns, eles não têm nenhuma relação com o acidente do trabalho, ok? Temos um segundo grupo de benefícios por incapacidade, que são os benefícios acidentários. Benefícios que são decorrentes do acidente do trabalho e seus equiparados, ok? Quando a gente olha para esses benefícios acidentários, seja o auxílio por incapacidade temporária ou o auxílio acidente, nós não temos um reflexo direto no cálculo do valor desses benefícios se configurarmos a existência de um acidente do trabalho. Teremos outros impactos. Nós veremos aqui que, por exemplo, o antigo auxílio-doença possui como requisito o requisito carência. E se a gente comprova que aquela doença é uma doença ocupacional, a gente afasta esse requisito. Mas daqui a pouquinho a gente discute isso. O que eu preciso que vocês saibam agora é que quando a gente está pensando em valor do benefício, o benefício que sofrerá uma alteração direta após a emenda constitucional 103 de 2019, quando a gente classifica esse benefício como acidentário, é a aposentadoria por incapacidade permanente. Nós temos um outro benefício, que não é um benefício por incapacidade, mas que também sofre um impacto direto no cálculo do seu valor, se a gente configura que existiu ali um acidente do trabalho, que é o benefício de pensão por morte. Nós veremos tudo isso no detalhe ao longo da nossa discussão de hoje, mas então vocês já sabem que temos três benefícios por incapacidade. Dentre esses três benefícios, quando a gente olha para o valor do benefício, a configuração do acidente do trabalho está diretamente relacionada à aposentadoria. E também há um outro benefício, que não é um benefício por incapacidade, que é a pensão por morte. Perfeito?
Antes da gente começar a entrar nessa discussão um pouco mais técnica do cálculo do valor desses benefícios e de como é que a gente faz essa configuração de acidente do trabalho pela NTEP, eu preciso que vocês conheçam cada um desses benefícios e entendam, pelo menos, quais são as regras gerais para a sua concessão. Primeira coisa é vocês entenderem que uma coisa é o auxílio acidente, outra coisa é o antigo auxílio doença. Coloquei para vocês aqui na tabelinha. São 3 benefícios diferentes, galera. Uma coisa é o auxílio acidente, outra coisa é o auxílio doença. Veremos aqui a diferença entre esses benefícios. Também preciso que vocês entendam que o auxílio acidente não necessariamente estará relacionado a um acidente do trabalho. Esqueçam isso. É muito comum eu ouvir colegas falando sobre o auxílio acidente, usando esse termo auxílio acidente, quando eles estão querendo se referir a benefícios acidentários. Não façam essa confusão, ok? Quando a gente está pensando nesses 3 benefícios, vou até abrir uma telinha aqui para vocês, para os colegas que são mais visuais. Quando a gente está pensando nesses 3 benefícios, é importante que vocês entendam o seguinte. Deixa eu só pegar o lápis. A aposentadoria por incapacidade permanente, ela pode ser comum e pode também ser acidentária. Se a gente está pensando no auxílio por incapacidade temporária, desculpem a letra, gente, é porque eu estou escrevendo com o mouse. O auxílio por incapacidade temporária, ele também pode ser comum e pode ser acidentário. Ou seja, eu posso ter um auxílio por incapacidade temporária comum e um auxílio por incapacidade temporário acidentário. E nós podemos ter ainda um auxílio acidente comum e um auxílio acidente acidentário. Então, vejam, esse auxílio acidente, ele não necessariamente está relacionado ao acidente do trabalho. Então, é errado usarmos o termo auxílio acidente quando estamos nos referindo a benefícios acidentários, ok? Todos esses benefícios, eles podem ser comuns ou podem ser acidentários. Ok, Priscila, tudo bem. Mas quem é esse auxílio acidente? Galera, o auxílio acidente, ele tem previsão lá no artigo 86 da Lei de Benefícios. Ele é um benefício que será devido para aquele segurado que sofreu um acidente e desse acidente, após a consolidação daquelas lesões, após aquele segurado se recuperar, daquele acidente ficou uma sequela. E essa sequela reduziu a capacidade laborativa desse segurado. Então, vejam, temos uma situação onde temos um segurado que sofreu um acidente, ok? Via de regra, esse segurado inicialmente vai receber até auxílio-doença enquanto ele estiver incapaz. Via de regra, não é necessário que ele receba esse benefício, né, antes do auxílio-acidente, mas via de regra é o que a gente vê acontecendo. Então, enquanto esse segurado ele estiver incapaz para o exercício da sua atividade laborativa habitual, ele vai estar recebendo esse auxílio por incapacidade temporária. Em um segundo momento, esse segurado, ele recupera a capacidade laborativa dele. Quando ele recupera essa capacidade laborativa, pode acontecer dele ter uma redução da capacidade dele para o exercício da atividade habitual. Havendo essa redução da capacidade laborativa decorrente de um acidente, enseja, esse segurado ele passa a ter, então, direito à concessão do benefício de auxílio acidente. É um benefício indenizatório, devido após a consolidação da lesão. Então, não se confunde com auxílio-doença. O momento de concessão desses 2 benefícios é diferente, ok? E o que a gente tem, então, para requisito para concessão desse benefício? O primeiro requisito, uma redução da capacidade laborativa, né? Uma sequela decorrente de um acidente. Vejam, acidente de qualquer natureza. Não precisa ser um acidente do trabalho, ok? Além dessa redução da capacidade laborativa,
Esse segurado precisa ter qualidade de segurado naquele momento. Além da qualidade de segurado, precisa existir um nexo causal, uma relação entre a sequela e o acidente daquele segurado. Vejam que aqui não temos a aplicação do requisito carência. Esse benefício não depende de carência para a sua concessão, ok? Lembrei aqui de um caso de um segurado meu. No caso dele, era um acidente do trabalho, mas esse segurado, ele trabalhava lá no Ceasa, ele sofreu um acidente dentro da empresa, um acidente típico. Após aquele acidente daquele segurado, ele ficou lá um ano, salvo engano, recebendo o auxílio doença na época, né, o atual auxílio por incapacidade temporária. Depois, quando ele teve alta do INSS, ele ficou com uma redução da capacidade. O INSS entendeu que ele já estava capaz para o exercício daquela atividade laborativa. Mas esse meu segurado, ele trabalhava na Ceasa, levantando caixote, puxando pallet. E o que aconteceu? Ele sofreu um acidente no braço, então ele não conseguia mais ter a mesma força para realizar as atividades laborativas habituais dele. Cessou o auxílio doença, começou a ser pago, então, para esse segurado, esse benefício de auxílio acidente, porque ele recuperou a capacidade laborativa, ele estava apto para retornar ao trabalho, mas ele não conseguia mais desempenhar a atividade laborativa dele de forma completa, ok? Teve uma redução de força no caso dele. O outro benefício é o auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. Esse benefício também terá 3 requisitos. O primeiro deles, a existência de uma incapacidade temporária. O segundo deles, qualidade de segurado. Galera, essa qualidade de segurado precisa ser no momento do surgimento da incapacidade, ok? Temos ainda um terceiro requisito, que é o requisito carência. Então, temos 3 requisitos: incapacidade temporária, qualidade de segurado e carência. A carência para concessão desse benefício é de 12 meses. Então, o segurado, ele precisa ter 12 meses para concessão desse benefício. Vamos imaginar que nós temos um segurado empregado, que está no seu primeiro vínculo. É o primeiro trabalho desse segurado. Ele nunca teve nenhuma outra contribuição para a Previdência Social. Ele trabalha naquela determinada empresa há 3 meses. Okay? Então, ele tem 3 contribuições. Vamos imaginar que ele pegou uma determinada doença, enfim, e ele ficou incapacitado para o exercício da atividade laborativa dele. Ele terá direito a receber o auxílio por incapacidade temporária? Não, ele não terá direito. Por que ele não terá direito? Porque ele só tem 3 contribuições. E para receber esse benefício, ele precisa de 12 contribuições. Ele precisa ter a incapacidade temporária, o que de fato ele tem no nosso exemplo. Ele precisa ter qualidade de segurado. No momento do surgimento dessa incapacidade, ele era um segurado empregado, então ele tinha qualidade de segurado. E ele precisa ter também a carência. No nosso caso, ele não preencheu esse requisito de carência de 12 meses. Então, ele não receberá esse benefício, ok? Não terá direito ao auxílio-doença. Nós temos, porém, algumas exceções previstas lá no artigo 26 da Lei de Benefícios, da Lei 8.213 de 91. Esse artigo 26 vai dizer para a gente o seguinte: olha, se essa incapacidade desse segurado for decorrente de um acidente de qualquer natureza, ou então for uma doença ocupacional, ou seja, doença profissional ou do trabalho, esse segurado não precisa cumprir esse requisito carência. Esse requisito carência será afastado. Temos ainda uma outra situação. Se aquele segurado ele tiver essa incapacidade for gerada por alguma das doenças previstas lá no artigo 151 da Lei de Benefícios, esse segurado também não precisará cumprir esse requisito de carência. Então, vejam aqui já a primeira importância de configurarmos, no caso concreto, a existência de um acidente do trabalho. Porque é o seguinte, galera,
Se for um acidente de qualquer natureza, tem direito. Mas o que a gente vê no nosso dia a dia é que a maioria das incapacidades não são decorrentes de acidente, são decorrentes de quê? De doença. Se não for uma das doenças listadas aqui no artigo 151, esse rol super limitado, porém taxativo de doenças, o segurado não conseguirá ter acesso ao benefício de auxílio-doença. Agora, se a gente prova naquele caso concreto que aquela doença é uma doença ocupacional, ou seja, uma doença decorrente do acidente do trabalho ou seus equiparados, esse segurado terá direito ao auxílio-doença. Resolvemos a situação do nosso segurado e conseguimos a concessão desse benefício. Primeira importância, primeira relevância de entendermos as possibilidades de configuração de acidente do trabalho, ok? Vamos continuar nossa conversa. Vamos agora para a aposentadoria por invalidez, antiga aposentadoria por invalidez, a atual aposentadoria por incapacidade permanente. Esse benefício também vai possuir 3 requisitos. O primeiro deles é uma incapacidade permanente para toda e qualquer atividade. Além dessa incapacidade permanente, temos como requisito a qualidade de segurado e também como requisito a carência. Então, vejam que esses 3 benefícios, eles possuem fatos geradores diferentes. Auxílio acidente, qual é o fato gerador? Uma redução da capacidade laborativa gerada por uma sequela decorrente de um acidente de qualquer natureza. Auxílio doença, qual é o fato gerador? Uma incapacidade temporária. Aposentadoria por incapacidade permanente, qual é o fato gerador? Uma incapacidade permanente e para toda e qualquer atividade. Perfeito? Os fatos geradores são diferentes. No caso da aposentadoria por incapacidade permanente, vejam que temos então esses 3 requisitos: incapacidade permanente, qualidade de segurado e carência. A qualidade de segurado e a carência funcionarão exatamente da mesma forma que vimos com auxílio por incapacidade temporária, ou seja, a incapacidade precisa surgir no momento em que aquela pessoa tem qualidade de segurado e, além disso, aquela pessoa, aquele segurado, precisa ter 12 meses para fins de carência. Lembrando que lá no artigo 26 temos algumas hipóteses para a isenção dessa carência, dentre elas a existência de uma configuração de doença ocupacional, acidente do trabalho, ok? Então, temos aqui, na aposentadoria por invalidez, aposentadoria por incapacidade permanente, exatamente o mesmo requisito. Priscila, mas e o cálculo do valor desses benefícios? Então, vamos lá, galera. Como é que é calculado hoje, agosto de 2020, o auxílio acidente? Atualmente, o auxílio acidente, ele é calculado com a alíquota de 50% sobre o salário de benefício, ok? Muito importante que vocês entendam, me veio isso agora na cabeça, então vou aproveitar para fazer esse comentário, apesar de não ser o tema da nossa aula, mas é muito importante que vocês entendam que o salário de benefício não é o valor que aquele segurado irá receber a crédito de benefício previdenciário, ok? O salário de benefício é apenas uma base de cálculo. Sobre o salário de benefício, vai incidir a alíquota daquele benefício. Então, o que a gente tem? Regra geral, ok? Em regra geral, nós temos que a RMI, a renda mensal inicial, é igual ao salário de benefício vezes a alíquota, também chamada de coeficiente. O salário de benefício, então, ele não é o valor do benefício, Priscila. Não, ele é uma base de cálculo. Essa base de cálculo, ela é composta atualmente, agosto de 2020, pela média de todos os salários de contribuição daquele segurado. Então, nós listamos todos os salários de contribuição desse segurado,
atualizamos todos eles monetariamente. Após essa atualização, a gente faz uma média, soma todos os salários e divide pelo número de salários, ok? Antes da emenda constitucional 103 de 2019, esse salário de benefício, ele era calculado com base nos 80% maiores salários de contribuição. Então, nós listávamos todos os salários, atualizávamos todos eles monetariamente e separávamos quais eram os 80% maiores e descartávamos os demais. Vamos imaginar que nós tivéssemos ali naquele universo 100 salários de contribuição, ok? Tínhamos ali, dentro daquele universo, 100 salários de contribuição. Então, quando a gente fosse fazer esse cálculo, a gente pegaria 80 desses salários, ou seja, 80%. E os 20 menores salários, eles eram descartados, não entravam no cálculo da nossa média. Então, nós somávamos os 80 maiores e dividíamos por 80. Isso é o salário de benefício. Antes da reforma, média dos 80% maiores. Pós-reforma, média de todos os salários de contribuição. Como eu disse para vocês, isso não se confunde com o valor do benefício. O valor da primeira parcela previdenciária recebida por aquele segurado é a RMI, renda mensal inicial. Então, o valor do benefício, aquele primeiro pagamento que o segurado vai receber, é chamado de RMI, renda mensal inicial, que não se confunde com o salário de benefício. Vou colocar a fórmula aqui para vocês, os colegas que são mais visuais. Então, a renda mensal inicial, ou seja, a primeira parcela daquele segurado, o valor do benefício, ele é igual ao salário de benefício, SB, vezes a alíquota ou coeficiente, como vocês preferirem chamar. Falei para vocês que o auxílio acidente, ele tem uma alíquota de 50%. Então, qual é a fórmula do auxílio acidente? RMI é igual salário de benefício, ou seja, média de todos os salários de contribuição, vezes 50%. Perfeito? Quando nós vamos para o auxílio por incapacidade temporária, né, o antigo auxílio-doença, essa RMI também será igual ao salário de benefícios vezes a alíquota. No caso do auxílio-doença, do auxílio por incapacidade temporária, essa alíquota será de 91%, ok? Então, a alíquota desse benefício, 91%. O cálculo do auxílio-doença, particularmente, ele tem um teto, né? Eu chamo de teto do auxílio-doença, segundo a previsão lá do parágrafo 10 do artigo 29 da Lei de Benefícios. Nós temos lá no artigo 10, no parágrafo 10 do artigo 29 da Lei de Benefícios, a previsão de que aquele valor de RMI, ele não pode ser superior à média das últimas 12 contribuições daquele segurado. Mas vamos deixar essa discussão de lado, porque nós não estamos falando de cálculo de RMI de cada benefício. Eu só preciso que vocês entendam que o auxílio acidente tem uma alíquota de 50%, que o auxílio doença tem uma alíquota de 91%. Quando a gente vai para aposentadoria por incapacidade permanente, antes da reforma da Previdência, antes da emenda constitucional 103 de 2019, nós tínhamos que esse auxílio, que essa aposentadoria, ela era calculada com base numa alíquota de 100%. Então, nós tínhamos no auxílio, na aposentadoria, deixa eu jogar aqui na tela, nós tínhamos nessa aposentadoria uma alíquota de 100%. Então, vejam, a fórmula é exatamente igual à fórmula que eu desenhei para vocês para os demais benefícios. RMI igual salário de benefício vezes alíquota. Antes da emenda constitucional, essa alíquota era de 100%. Então, para a gente calcular a aposentadoria por invalidez, nós tínhamos renda mensal inicial é igual salário de benefício vezes alíquota de 100%. No pós-reforma, a regra de cálculo, a fórmula ali, o jeitão do cálculo, continua o mesmo. Renda mensal inicial igual a salário de benefício vezes alíquota.
O que nós tivemos com a reforma foi um problema aqui, na alíquota desse benefício. Esse benefício que antes era calculado com uma alíquota de 100%, ele passa a ser calculado com uma alíquota base de 60%, mais 2% para cada ano que exceder os 20 anos de tempo de contribuição para o homem, e 2% a mais para cada ano que ultrapassar os 15 anos de tempo de contribuição para a mulher. Então, vejam, nós saímos de uma alíquota de 100% para uma alíquota base que pode ser de 60%. Se eu tenho um segurado homem com 20 anos de tempo de contribuição, quando ele fica incapaz definitivamente para a atividade laborativa, qual será a alíquota dessa aposentadoria? 60%, porque ele não tem nenhum ano que ultrapasse os 20 anos de tempo. Ele tem exatamente os 20 anos. Então, vejam a situação esdrúxula que nós passamos a ter aqui dentro do direito previdenciário. Um problemaço para a gente explicar para os nossos clientes. A depender do caso concreto, nós podemos ter auxílio por incapacidade temporária, ou seja, o antigo auxílio-doença, sendo concedido em valor superior à aposentadoria. Eu vou poder ter um segurado que, a depender do caso concreto, ele vai receber muito mais no auxílio-doença do que na aposentadoria por invalidez. Muito mais no auxílio por incapacidade temporária, usando a nomenclatura nova e correta, do que a aposentadoria por incapacidade permanente. Isso porque vocês viram que esse auxílio por incapacidade temporária tem uma alíquota de 91%. Já a aposentadoria por incapacidade permanente, ela pode ter uma alíquota mínima de 60%. Então, a depender ali do caso concreto, gente, nós vamos precisar mudar as nossas petições. A gente que até então brigava sempre pela concessão da aposentadoria, tínhamos lá os nossos pedidos subsidiários nas nossas petições, pedindo primeiro a aposentadoria, depois o auxílio, por último ali a reabilitação profissional, né? Era assim que a gente vinha desenhando. A depender do caso concreto, a gente pedia a aposentadoria primeiro, depois o auxílio-doença, depois o quê? O auxílio-acidente. Agora não. Agora, a depender do caso concreto, a gente vai precisar virar para o juiz e falar o seguinte: olha só, excelência, o meu segurado, ele está incapaz para o exercício da atividade laborativa, mas ele está incapaz agora, excelência. Isso não quer dizer que ele não vai se recuperar. Ele está ruim, mas não está tão ruim assim. Ele está ruim o suficiente para receber um auxílio por incapacidade temporária, mas não está tão ruim para receber uma aposentadoria por incapacidade permanente. Sabe por que a depender do caso a gente vai ter que fazer isso? Porque a depender da situação financeiramente para aquele segurado é muito prejudicial se aposentar quando a gente compara que talvez o auxílio tenha um valor aí muito superior, ok? Outra importância de configurarmos a existência do acidente do trabalho. Sabe por quê? Porque se a gente configura a existência do acidente do trabalho, isso significa que a alíquota daquela nossa aposentadoria passará a ser de 100%, conforme previsão do artigo 26, parágrafo 3º da Emenda Constitucional 103 de 2019. E a gente vai evitar aquela discussão com o nosso segurado, no caso concreto, se a gente vai brigar por um auxílio ou para uma aposentadoria. A gente sabe que muitos dos segurados que nos procuram, né, pelo menos no meu escritório, buscando auxílio previdenciário, são pessoas muito humildes. Vocês imaginem se nós temos dificuldade para entender que um auxílio tem valor superior a uma aposentadoria. Vocês imaginem os nossos segurados, eles vão achar que essa advogada está louca, essa advogada não sabe do que está falando. Percebam a relevância, então, de configurarmos o acidente do trabalho, ok? Trouxe aqui um exemplo para vocês, vou manter aí na tela para vocês fazerem esse exemplo comigo, para vocês visualizarem no caso concreto a situação que a gente passou a ter pós-reforma. Vejam o seguinte, vamos imaginar um trabalhador.
Um trabalhador homem com 15 anos de tempo de contribuição. Qual é a alíquota da aposentadoria por incapacidade permanente desse segurado, galera? 60%. Porque esse segurado homem, ele nem chegou aos 30 anos de tempo. Quem dirá ter passado aí desses 30 anos? Então, nesse caso concreto, a alíquota será de 60%, ok? Já fiz aqui, para nos facilitar, o cálculo do salário de benefício. Nesse nosso exemplo, vamos pegar que o salário de benefício é R$5.000. Então, vejam, fórmula de cálculo. Salário de benefício igual, renda mensal inicial igual salário de benefício vezes alíquota. O salário de benefício eu já trouxe para vocês no exemplo, é R$5.000. Agora nós vamos calcular esse benefício se ele for um benefício não acidentário ou se ele for um benefício acidentário, ok? Vamos fazer aqui, nesse caso concreto, essa diferenciação. Vejam o seguinte, deixa eu só dar uma apagadinha aqui na tela, porque ficou muito zoneado. Agora, com a tela limpa, vamos continuar. Vamos olhar inicialmente para essa primeira tabela aqui. Benefício não acidentário, ou seja, benefício que não é decorrente do acidente do trabalho ou seus equiparados, ok? Benefício não acidentário. Aposentadoria por incapacidade permanente depois da reforma. Já havíamos visto que nesse nosso caso do segurado com 15 anos de tempo de contribuição, a alíquota desse benefício será de 60%. Fórmula: renda mensal inicial igual salário de benefícios vezes alíquota. Salário de benefício, 5.000. Alíquota, 60%. 5.000 vezes 60%, R$3.000. Ou seja, benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, R$3.000 o valor desse benefício. Quando a gente olha para o auxílio por incapacidade temporária, qual é a fórmula? Mesma coisa. Renda mensal inicial igual salário de benefícios vezes alíquota. Salário de benefício, nesse nosso exemplo, R$5.000. E alíquota, galera? Alíquota de 91%. 91% de R$5.000, R$4.550. Então, vejam o seguinte. Deixa eu ficar aqui para cima, pronto. Vejam o seguinte. Nós temos um auxílio doença, um auxílio por incapacidade temporária, no valor de R$4.550. Enquanto a aposentadoria por incapacidade permanente, a aposentadoria por invalidez, é no valor de R$3.000. Então, esse aqui é um exemplo daquele caso concreto que nós comentamos. Estamos falando de uma diferença de R$1.550. É muito significativa. Não só no valor do benefício do nosso segurado, como também no valor dos nossos honorários, não é isso? Porque a gente trabalha ali também buscando os nossos honorários advocatícios. Então, a gente tem ali um impacto muito grande. Muito provavelmente, quando a gente chamar esse segurado para conversar, se ele conseguir entender essa nova dinâmica, ele vai falar o seguinte: doutora, vamos tentar então o auxílio, deixa a aposentadoria de lado. Teremos que mudar os nossos modelos. Porque se a gente usa os nossos modelos anteriores em que a gente pede inicialmente essa aposentadoria e o juiz conceder a aposentadoria, estamos falando de R$1.500 a menos no valor do benefício daquele segurado. É claro que a gente sempre vai ter que conversar com o segurado para fazer um mapeamento daquele caso concreto e fazer o cálculo desse benefício antes de entrar com o processo. Se o segurado ainda assim falar, doutora, eu preciso me aposentar, prefiro me aposentar, aí não tem jeito, né? Quem manda no processo, apesar da gente, é nossa função passar para os clientes as possibilidades, mas quem decide o que tem que ser feito é, de fato, o cliente, ok? Vejam que situação complicada. Agora vamos pensar o seguinte, Priscila, não estou afim de ter essa conversa com o meu cliente. Ou então, Priscila, quero conceder um benefício de valor superior. Bora lá. Benefício, então, acidentário, galera. É para cá que a gente vai olhar. Quando a gente olhar para cá, vocês verão
que teremos que a aposentadoria por incapacidade permanente, como vimos aqui na previsão do artigo 26, terá uma alíquota de 100% e não mais 60%, porque trata-se de um acidente do trabalho. Nesse caso, a renda mensal inicial será salário de benefícios vezes alíquota. Alíquota de quanto? De 100%. Salário de benefício, R$5.000 vezes 100%. Aposentadoria concedida em 5 mil. Vejam, aposentadoria não acidentária, 3 mil. Aposentadoria acidentária, 5 mil reais. Vejam que a nível de valor, esse benefício de auxílio por incapacidade temporária, ele não sofrerá nenhum tipo de alteração no seu valor. Por quê? Porque, como vimos, a caracterização de benefício acidentário não altera a alíquota desse benefício. Pode influenciar lá naquele caso em que nós vimos, na possibilidade de afastar a carência, mas não terá impacto aqui no valor, ok? Então, vejam aqui a diferença, a vantagem que temos em concedermos um benefício acidentário. Não é à toa que a Faculdade Legale tem uma pós-graduação, um MBA específico em benefícios acidentários, exatamente buscando essas discussões mais práticas relacionadas a esses benefícios, né? Vejam que diferença gritante. Pós-MBA, inclusive, que eu coordeno a parte de previdenciário. Ok, galera? Então, vamos adiante. Vamos continuar aqui as nossas discussões. Falei para vocês que tem um outro benefício, que apesar de não ser um benefício por incapacidade, sofrerá também um impacto direto com a configuração, naquele caso concreto, de que temos ali um acidente do trabalho. Qual o benefício é esse? Pensão por morte. Vimos que a pensão por morte, se a gente consegue fazer essa configuração do acidente do trabalho, havia mencionado para vocês, poderemos ter um impacto direto na concessão desse benefício. Caso esse óbito tenha sido decorrente de um acidente do trabalho típico ou seus equiparados, ok? Como é que vai ficar, então, Priscila, esse cálculo da pensão por morte nesse momento? Vou jogar aí para vocês. Para a gente começar a discutir o cálculo da pensão por morte, eu preciso que vocês entendam que o cálculo da pensão por morte, ele passa por 3 etapas, ok? Primeira etapa desse cálculo, cálculo do salário de benefício. Então, passo 1, cálculo do salário de benefício. Passo 2, cálculo de uma aposentadoria por incapacidade permanente. Perfeito? Priscila, mas o óbito não antecedeu, né? Não tivemos ali uma aposentadoria antecedendo, não importa. Essa é a regra de cálculo. Primeiro, calculamos o salário de benefício. Depois, calculamos uma aposentadoria por incapacidade permanente. E, por último, aplicamos a alíquota da pensão. Isso pensando em um segurado não aposentado, ok? Com a emenda constitucional 103 de 2019, nós passamos a ter a previsão de que a pensão por morte teria alíquota de 50% mais 10% por dependente, perfeito? Se aquele segurado ele for um segurado já aposentado na data do seu óbito, o cálculo dessa pensão será feito da seguinte forma. Vamos imaginar que tem uma segurada só a esposa habilitada à pensão. Teremos aqui 50% de alíquota base, 10% que só temos uma dependente. Teremos uma alíquota nessa pensão de 60%. Se ele já for aposentado, a gente vai pegar esses 60% e vai aplicar no valor da pensão. Perfeito? Não teremos aqui um impacto, né, sobre essa classificação de benefício acidentário. Agora, se esse segurado não for aposentado na data do óbito, nós precisamos passar por esses 3 passinhos que eu mencionei para vocês, para então configurarmos, né, para então fazermos o cálculo do valor desse benefício. Vamos imaginar, vamos fazer o cálculo aqui de uma pensão por morte acidentária e de uma pensão por morte não acidentária. Por enquanto, a gente está só vendo a importância de determinarmos, no caso concreto, a existência de um acidente do trabalho. Então, vejam o seguinte. Vamos olhar para essa primeira tabela, essa tabela aqui do não acidentário.
Vamos imaginar que na nossa média, já trouxe esse valor para vocês, é R$5.000. Então, meu salário de benefício aqui é R$5.000, ok? Qual é o segundo passo? Calcularmos uma aposentadoria por incapacidade temporária. Sabe aquele nosso segurado lá que tinha 15 anos de tempo de contribuição? Vamos imaginar que esse segurado foi quem veio a óbito. Então, estamos calculando a pensão dele e ele deixou 2 dependentes, perfeito? Nós vimos lá naquela nossa simulação que aquele nosso segurado, ele teria na aposentadoria dele uma alíquota de quanto, galera? De 60%, porque ele só tinha 15 anos de trabalho. Ele não tinha nenhum ano além dos 20 anos de tempo de contribuição. Então, nesse caso, teremos a alíquota de 60%. Esses 60% vezes 5.000, R$3.000. Então, a aposentadoria desse segurado, como calculamos aqui, benefício o quê? Não acidentário, aposentadoria, R$3.000. Então, nesse segundo passo, chegaremos ao valor de R$3.000, ok? Vamos, então, para o terceiro passo. Finalmente, chegamos na alíquota da pensão. Se temos 2 dependentes, e eu falei para vocês que temos uma alíquota base de 50%, mais 10% para cada dependente, teremos uma alíquota nessa pensão de 70%. Esses 70% vão incidir sobre o valor da aposentadoria, ou seja, sobre os R$3.000. Então, essa pensão terá o valor de R$2.100. 70% de 3.000. R$2.100, ok? Vamos calcular agora se esse benefício for acidentário. Os passos são os mesmos. Primeiro, salário de benefício, que já havíamos calculado, 5.000. Segundo passo, calcular a aposentadoria por incapacidade permanente. Nós já havíamos calculado aqui que se esse benefício fosse acidentário, esse segurado teria uma aposentadoria de R$5.000. Então, se aquele óbito ele vem de uma doença ocupacional ou de um acidente do trabalho, nesse segundo passo, vamos calcular uma aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, que já havíamos calculado aqui no valor de R$5.000. Então, segundo passo, aposentadoria, 5.000, ok? Qual é o valor dessa pensão? A alíquota é a mesma, 70%, tenho 2 dependentes. A alíquota base de 50%, mais 10% para cada dependente. Só que esses 70% da alíquota da pensão, agora, a gente classificando como benefício acidentário, vai incidir sobre R$5.000, ou seja, valor da pensão R$3.500. Saímos de uma pensão por morte de R$2.100 para uma pensão por morte de R$3.500. Diferença, nesse caso concreto, de R$1.400. É muito relevante, galera. Por isso que é muito importante a gente, naquele caso concreto, a gente buscar essa configuração do acidente do trabalho. A crédito de informação, para os colegas que não sabem, para a gente começar a ver aqui a NTEP, a competência para ajuizamento dos benefícios acidentários não é na Justiça Federal, ok? Sempre que um benefício previdenciário for decorrente do acidente do trabalho ou seus equiparados, a competência para ajuizamento dessa ação é na Justiça Estadual, ok? Vamos, então, dar uma olhada na NTEP. E onde é que a gente vai aplicar a NTEP quando a gente olha aqui para o acidente do trabalho? O acidente do trabalho, galera, eu costumo dividir, na minha cabecinha, em 2 pernas. Primeira perna, acidente típico. É aquele acidente que de fato aconteceu, o segurado perdeu um braço numa máquina, perdeu a perna em outra máquina, houve um evento acidente. Temos aqui um acidente típico. Aqui não é tão difícil da gente configurar. A depender do caso concreto até é, porque a empresa pode tentar ali esconder a informação. Mas, enfim, nós temos uma, entre aspas, facilidade maior. Quando a gente chega aqui no acidente atípico, é aqui que o bicho pega. Principalmente aqui, nas doenças ocupacionais. As doenças ocupacionais, elas têm ali essa ramificação em doença profissional e doença do trabalho. E a depender do caso concreto, nós temos aqui a dificuldade de fazer a comprovação de que aquela doença,
ela é uma doença ocupacional. E daí a importância da NTEP, ok? A NTEP, galera, deixa eu ficar aqui embaixo, para quem quiser ir lendo aí a previsão. A NTEP, ela possui previsão lá no artigo 21A da Lei de Benefícios. NTEP nada mais é do que o nexo técnico epidemiológico previdenciário. Temos aqui a possibilidade da configuração do acidente do trabalho pelo casamento entre a CID da doença e o CNAE da empresa. Temos lá no decreto 3.048, veremos aqui, uma tabela que vai nos permitir casar CID da doença com o CNAE da empresa, gerando assim uma presunção da existência do acidente do trabalho. Não tem aí no material de vocês, então anotem ação direta de inconstitucionalidade 39 e 31. O STF já determinou que a NTEP é constitucional, ou seja, é constitucional a presunção de existência de acidente do trabalho quando a gente faz o casamento desses dados CNAE da empresa versus CID da doença, ok? Deixei aí no material para vocês também a previsão lá do artigo 337 do decreto 3.048. Nós temos, além da NTEP, a possibilidade também de uma outra listagem da configuração do nexo técnico profissional e do trabalho. Vamos mostrar ele aqui também, apesar de que a gente vai extrapolar um pouquinho o tempo. Mas bora lá. Galera, então a NTEP, ela tem essa previsão lá no artigo 21A da Lei de Benefícios, da Lei 8.213 de 91. Quando vocês estão me assistindo aqui, abram uma abinha no computador, botem aí no Google, decreto 3.048. Vão, então, lá nos anexos do decreto 3.048. Busquem o anexo 2, ok? Vocês verão nesse anexo isso aqui, galera, ó. Essa tabelinha aqui. Percebam o seguinte, temos nessa tabela, na lista C do anexo 2, o intervalo de CID da doença na primeira coluna. Na segunda coluna, um intervalo do CNAE da empresa. Vejam o seguinte, temos aqui um intervalo entre F10 e F19, ou seja, CIDs entre F10 e F19. Se nós temos um segurado com uma dessas CIDs e esse segurado trabalha em alguma empresa com um desses CNAEs, temos a presunção da existência do acidente do trabalho. Já vamos ver aqui um caso prático. Antes, deixa eu mostrar para vocês essa outra lista, que eu não vejo ninguém falar sobre ela, né? Eu acho que eu sou a única professora que eu já vi falar alguma vez sobre essa lista, que é o nexo técnico profissional e do trabalho. Galera, tão importante quanto a NTEP, lista A e B do anexo 2. Essa lista A e B do anexo 2, ela não nos trará de forma tão fácil como a lista C, o casamento entre a CID da doença e do CNAE. Nós precisamos fazer uma interpretação sistemática quando estamos aplicando a lista A e B. Vejam o seguinte, segurado procura seu escritório. Doutora, estou com hipertensão portal. INSS me negou o benefício e essa doença está me gerando uma incapacidade. Segurado sentou na sua mesa, você vai fazer o seguinte, o que é essa doença? Você vai dar um Google, coisa e tal, não é isso? Não é assim que funciona? Além disso, você vai lá no decreto 3.048, vai lá no anexo 2 e vai buscar o nome dessa doença, hipertensão portal. A hipertensão portal, segundo essa tabela que vocês estão visualizando, a lista A, ela está relacionada à exposição a arsênico, ok? Aí vamos imaginar que o seu segurado ele fale para você que trabalha numa indústria de vidro. Você vai pensar, por óbvio que não tem nenhuma relação. Trabalha numa indústria de vidro e tem hipertensão? Será que de fato não tem relação? Vamos buscar. Hipertensão portal, exposição a agente arsênico. Continuamos lá no anexo 2 e vamos buscar o seguinte. O arsênico, ele está relacionado a quais atividades? Vejam, arsênico está relacionado à produção de vidro. Exatamente a atividade exercida pelo seu segurado. Então, nós temos aqui a possibilidade de discutir também a existência de um acidente do trabalho.
mas quando a gente olha para a NTEP é mais fácil. Vamos pegar aqui, por exemplo, ó, CID-F20, esquizofrenia. Vejam quantos quinais de empresa estão relacionados à esquizofrenia. Segurado trabalhou numa empresa que tem esse KNAI, 4222. Temos a presunção da existência do acidente do trabalho. Lembrando, galera, que estamos falando de presunção. Então, evidentemente, comporta o quê? Comporta a prova em contrário. Trouxe duas jurisprudências para vocês, uma da trabalhista, apesar de eu não atuar na trabalhista, e uma da previdenciário, para vocês entenderem essa ideia de presunção. Vejam que aqui, na trabalhista, temos que a nocividade contida no artigo 21 da Lei de Benefícios constitui mera técnica destinada a vincular determinadas doenças a determinadas atividades econômicas e gera como resultado apenas a presunção do nexo, ok? Todavia, pode ser elidida por prova em contrário, ou seja, nós temos uma presunção. Mas se temos ali a realização de uma perícia e essa perícia fala não existe acidente do trabalho, então não existe acidente do trabalho, ok? Resulta daí que, não havendo prova pericial afastando o nexo causal, afigura-se perfeitamente possível aplicar a presunção que decorre do nexo técnico epidemiológico. Decisão lá da primeira turma do TST. Então, vejam, o que ele está dizendo é o seguinte: o advogado nesse processo está dizendo que existe um acidente do trabalho. Só que esse advogado do reclamante dispensou a perícia. A advogada da reclamada, infelizmente, também, achando que estava fazendo aí um bom negócio, dispensou a perícia. Só que não foi feito prova em contrário. Se não há uma perícia para contestar a presunção daquele nexo, vimos aqui que, segundo posição do TST, vale a NTEP, ok? Então, vale a existência de acidente do trabalho. Por outro lado, trouxe aqui uma decisão da esfera previdenciária, que vai dizer para a gente em sentido contrário, né? Na verdade, seguindo a mesma linha de raciocínio do TST, que temos sim a presunção da existência de um acidente do trabalho. Mas se temos uma perícia judicial identificando que não existe nexo, nós podemos afastar essa presunção, ok? Então, trata-se, de fato, de uma mera presunção de existência do acidente do trabalho. Para a gente finalizar, vamos pegar um exemplo prático de como ali no nosso dia a dia a gente vai fazer essa interpretação, onde é que a gente pode buscar o KNAI dessa empresa para fazer o casamento dessas informações. Vou ler aqui bem rapidamente, né, um exemplo aqui que eu trouxe para vocês. Vamos imaginar que João tem 45 anos de idade, está incapaz para o exercício do trabalho. Ele tem transtornos mentais e foi diagnosticado com a CID-10F10, ok? E aí ele vai no seu escritório buscando a concessão de um benefício por incapacidade. O médico dele está indicando que está incapaz definitivamente, então a gente vai buscar uma aposentadoria. Ele tem 18 anos de tempo de contribuição. Se ele tem 18 anos, galera, qual é a alíquota desse benefício? 60%. 60%. A não ser que a gente prove um acidente do trabalho. Aí, essa alíquota vai para 100%, ok? E nós vamos ganhar 40% a mais, né, no que tange ali a nossa base de cálculo dos honorários, e o segurado, 40% a mais por mês. Perfeito? Esse segurado, ele trabalha em transporte rodoviário de coletivo de passageiros. Ele é motorista municipal. Ele trabalha pilotando, né, dirigindo esses ônibus, né, ônibus municipais. Quando que a gente pensaria que poderia existir ali a existência de um acidente do trabalho? Mas existe. Primeira coisa que, quando sentou um cliente na nossa mesa, nesse caso, a gente precisa fazer: identificar o quê? A CID da doença. Tá aqui, o médico já deu pra gente. Segundo passo, identificar o KNAI da empresa. Tem várias formas de você buscar o KNAI. Eu prefiro buscar aqui pelo site do IBGE, ok? Então, lá na Receita você consegue, enfim. Vou ensinar para vocês através da forma que eu uso, que é o site do IBGE. Entrando no site do IBGE, nesse endereço que eu deixei para vocês, vai abrir essa telinha. Aí, aqui, você vai colocar transporte rodoviário, por exemplo, né? Identificando o ramo de atuação dessa empresa.
vai abrir essa tela, você vai buscar aqui a atividade do seu segurado. No nosso caso, ele trabalha em transporte rodoviário de passageiro urbano, ok? O que a gente faz com essa informação? Veremos que aqui temos um código, 4921-301. O CNAE, galera, são esses 4 primeiros números, 4921. Agora, nós temos em nossa mão a CID da doença e o CNAE da empresa. Vamos, então, lá para o decreto 3.048. Vamos para o decreto, vamos buscar lá na tabela a CID do nosso segurado. Qual é a CID dele? F10. Olhamos para o lado e buscamos o CNAE da empresa, que nós vimos que é o 4921. Aqui, galera. 4921. Comprovada a presunção de existência do acidente do trabalho. Simples assim. Passamos essa aula inteira para poder mostrar para vocês, primeiro, a importância da configuração do acidente do trabalho. Temos outros reflexos aqui, discutimos apenas os principais, né? E vejam a simplicidade da configuração pela NTEP. Só preciso olhar CNAE da empresa e CID da doença. Simples assim, ok? Vejam a facilidade que nós temos para poder fazer isso. E a depender do caso concreto, isso pode ser muito significativo, fazer muita diferença nos honorários do nosso segurado, ok? Vou colocar para vocês aí mais uma vez os meus contatos na rede social, tanto o Facebook quanto o Instagram. Eu não uso o Messenger do Instagram, tá? Mas uso o direct. Não uso o Messenger do Facebook, mas uso o direct aqui do Instagram. Sigam lá, direitonapratica.priscila. Fico à disposição aí de vocês. E queria mais uma vez agradecer a professora Gisele Paiva, a professora Ana Júlia Vance, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, ao Edinho, a Jaine também, pela promoção desse evento tão maravilhoso. Infelizmente, né, por conta desse período de Covid-19, de coronavírus, precisamos fazer esse evento de forma remota, mas esperamos que brevemente a gente possa estar todo mundo junto, todo mundo se abraçando, com o retorno das aulas presenciais. Se Deus quiser, isso será bem breve, acontecerá logo. Perfeito? Quero aproveitar também e convidar os colegas que ainda não se inscreveram na pós-graduação de Direito Previdenciário aqui da Faculdade Legale que o façam. Okay? A pós-graduação de Direito Previdenciário aqui da faculdade, esse semestre, está saindo por parcela única de R$ 99,00. Por conta desse momento que estamos vivendo, de isolamento social, de Covid, né? E a faculdade entendendo a dificuldade financeira que muitos colegas advogados, infelizmente, estão passando durante esse período, decidiu fazer aí uma enquete para que os alunos, né, da instituição escolhessem uma pós-graduação para sair por parcela de R$ 99,00. Não podia ser diferente, né? Direito Previdenciário foi escolhida para ser a pós-graduação sendo comercializada por R$ 99,00. Então, é uma pós-graduação de 360 horas, uma pós-graduação lato sensu, com duração de 1 ano, e que toda a pós-graduação está saindo por uma única parcela de R$ 99,00. O corpo docente está excelente, né? Trouxemos para vocês os melhores professores do mercado. E para quem ainda não foi lá no site, vai lá, poslegale.com.br/previdenciário. Não percam essa oportunidade de fazer a pós, né, nesse momento, com essa parcela, porque certamente não teremos outras oportunidades de fazer a pós a lato sensu de previdenciário por esse valor. Então, aproveitem, vão lá no site e se inscrevam, poslegale.com.br/previdenciário, ok? Encontro vocês lá na pós, encontro vocês nos cursos aqui da Faculdade Legale e, se tudo der certo, em breve poderemos estar juntos presencialmente. Beijo, galera. Grande abraço aí para todos vocês.